Estamos ao vivo. Já temos 23 pessoas online. Sejam bem-vindos a todos, uma boa noite. Logo, logo a gente já inicia o evento. Quem tiver online, se puder já se identificar, dar uma boa noite da cidade, onde que está falando, veio te conhecer, vocês. Legal. Se o pessoal puder se identificar, dizer de que cidade que está acompanhando o nosso evento, para a gente conhecer vocês. Temos já 28 pessoas, já está aumentando. Esse horário é um pouquinho mais complicado, porque o pessoal está saindo do serviço ainda, né? Mas não tem problema, a gente já está disponível ali para daqui a algum. Vamos esperar aguardar um pouquinho ainda, alguns minutos para poder iniciar, um minutinho, para que todo mundo que se inscreveu consiga entrar no evento. Podemos iniciar, Roberto? a hora que vocês quiserem. Beleza, então. Então, vamos desejar boas-vindas a todos, né, que estão presentes aqui no nosso segundo dia de evento do Talks temáticos do Hackathon Projetos Sociais do PMI Paraná. Esse que é um evento, é um esquenta para o Hackathon Social, que vai acontecer nos dias 26 e 29 de novembro. No caso, as inscrições já estão encerradas, mas caso você tenha interesse ainda em participar, nos procure, que a gente está abrindo algumas exceções para quem está prestigiando o nosso evento também aqui, os talks temáticos. Então, o que são os talks temáticos? Vão ser 4 dias intensos, né, de network, muito conteúdo, treinamentos, webinars, lives com os melhores profissionais da área de conhecimento, de gerenciamento de projetos, captação de recursos e desenvolvimento institucional. Então, nesta noite, logo em seguida, a gente vai ter a Beatriz Grosco com o tema da palestra Empreendedorismo Social e Captação de Recursos. E agora temos o excelentíssimo Roberto Bonetti, ele que é diretor executivo da Fundação do Atlético Paranaense, professor e coordenador do curso de administração em colégios profissionalizantes do estado do Paraná, com passagens por diversas empresas nacionais e multinacionais. E o tema da sua palestra é responsabilidade social muito além das 4 linhas. Agradeço, Roberto, por estar conosco nesse evento, de ter aceitado o convite, e a palavra é sua. Pode seguir. Primeiramente, boa noite a todos. Hoje vamos falar a ótica do futebol sobre um formato um pouco diferenciado. Vamos trabalhar aquilo que os clubes de futebol podem fazer aliados à responsabilidade social. Eu sempre digo que nós temos duas grandes
dois grandes conquistas, dois grandes nomes aqui envolvidos no negócio. Primeiro, o esporte e, no outro lado, a responsabilidade social. E quando eu falo em responsabilidade social, eu falo num aspecto muito mais amplo, que envolve impacto social e que envolve negócios sociais, a visão dos negócios sociais. Então, a partir do momento que nós aliamos uma paixão, a paixão do povo brasileiro, a paixão mundial, o esporte que mais gera resultados, a indústria do entretenimento, aquilo que movimenta o mundo. Hoje, o futebol é a maior indústria de entretenimento do mundo. Temos aí eventos como a Copa do Mundo, temos eventos como a Champions League, como a UEFA Cup ou a Premier League da Inglaterra, e eles sabem tirar proveito também da responsabilidade social. E por que nós aqui em Curitiba, num clube de ponta como o Atlético Paranaense, que é considerado o melhor CT, a melhor arena, protagonista, o primeiro clube que teve gramado sintético, o primeiro clube com teto retrátil, por que nós não podemos fazer muito mais do que aquilo que nós fazemos em campo? E por que nós não podemos estender o nosso braço para a parte de responsabilidade social? Claro, para isso, nós buscamos conhecer a estrutura do terceiro setor. Você pediu que o terceiro setor é a indústria do bem. Temos a indústria do entretenimento, futebol, aliado com a indústria do bem, que é a responsabilidade social. E por que nós não podemos fazer que essas duas áreas, a paixão pelo futebol, a paixão pelo torcedor e a paixão pelo bem, pela responsabilidade social, conversem, se juntem, se interliguem? Então, resolvemos abrir uma fundação. Não fomos os inventores da roda. Então, os grandes clubes europeus, os grandes clubes da América do Norte já têm fundações. O Barcelona tem a sua fundação, o Real Madrid tem a sua fundação. Todos os clubes da primeira divisão e da segunda divisão da Inglaterra têm as suas fundações. O Milan tem a sua fundação, a Internazionale, mas fomos estudar o mercado sul-americano para isso. Visitamos alguns clubes europeus, visitamos alguns clubes da Inglaterra, que é considerado a melhor liga e os melhores serviços de responsabilidade social. E vimos que era possível fazer aqui também. E começamos a estudar o terceiro setor. Vamos estudar a fundo, porque a gente gosta de entrar num ramo de negócio um pouco diferente do futebol. Nós gostamos de analisar e de fazer o melhor. A gente não quer fazer meia boca, não queremos fazer só por fazer. Então, nós buscamos conhecer as organizações não governamentais, as outras fundações, os institutos. E daí nós verificamos que o futebol brasileiro e o futebol sul-americano são ainda muito jovens na parte de responsabilidade social. Aqui no Brasil, nós só tínhamos o Inter, que tinha uma fundação, o Internacional do Rio Grande, que tinha uma fundação, que é a Fundação de Cultura e Educação do Internacional, a FES. Mas nós, até pouco tempo, nós desconhecíamos que tínhamos. Só pode ser que lá em Porto Alegre o pessoal conheça melhor o trabalho da FES. Nós vamos conhecer no inteirinho de setembro. Depois, vimos o Grêmio, que tem um instituto, e o Cruzeiro, que tem um instituto. Parabenizamos a prioridade deles, o objetivo deles, mas nós não queríamos fazer qualquer fundação. Então, como falei para vocês, eu fui estudar na Europa e conhecer os clubes, copiamos, fizemos um benchmark
e quando se faz um benchmarking, você busca copiar para melhor, e colocamos na nossa missão, nossa visão, nós gostaríamos de ser a maior e a melhor fundação de um clube de futebol das Américas. Então, esse que era a nossa missão e a nossa visão. E daí, formatamos e decidimos que não faríamos o assistencialismo, não trabalharíamos o assistencialismo, e sim o impacto social. Nós não queremos fazer uma campanha na Páscoa, uma no Natal, de arrecadação de brinquedos, e depois acabar não fazendo mais. Isso, para nós, é o assistencialismo. Nós queremos adotar as instituições, fazer projetos de curto, de médio e de longo prazo. Fazer um legado, deixar um legado para a nossa cidade. Porque através da nossa cidade é que nasceu o Clube Atlético Paranaense, em 1924. E esse legado, ele tem que ser transformador, ele tem que causar impacto social. E fomos buscar a visão, a visão de negócios sociais, como Muhammad Yunus preza e fala. E das frases que me chamou a atenção foi num livro que eu vi de um rapaz que saiu da Microsoft para montar bibliotecas em lugares distantes. E para isso, a frase que ele dizia é que ele queria ter a visão de Madre Teresa de Calcutá e o pensamento de Bill Gates. E isso caiu como uma luva no nosso pensamento. Começamos a escutar as organizações não governamentais de Curitiba. Começamos a estudar o mercado de futebol aliado à responsabilidade social. E no inteirinho de 2 anos, criamos diversas ações, usando as nossas escolas de futebol, trabalhando as nossas escolas de futebol como esse precursor, esse start inicial. Com isso, abrimos 210 escolas em 19 estados do Brasil e 5 a nível mundiais. Então, nós temos uma no Moçambique, uma no Quênia, uma na Venezuela, na Índia e no Peru. Essas escolas, elas ensinam muito mais que futebol. Nós não queremos formar jogadores, nós queremos formar cidadãos que trabalhem valores. As escolas têm que formar valores. As escolas têm que formar cidadãos. Cidadãos que vão ajudar na transformação do mundo. Crianças que vão nos ajudar a transformar o mundo trabalhando valores sociais, valores ambientais, ética, a humanização, as ODS da ONU. Adotamos das 17 ODS da ONU, 12 delas. E, além disso, trabalhamos escolas humanitárias. Porque, por exemplo, lá na África, temos não apenas uma escola de futebol, nós temos uma escola que incentiva a educação, fazemos uma contrapartida, tudo tem que ter uma contrapartida. Você vai estudar num projeto social das escolas Furacão, numa escola social do Atlético Paranaense. Então, você não vai pagar mensalidade, mas em contrapartida você tem que estudar. Em contrapartida, você tem que respeitar os valores. E na África, a mesma coisa. Não é porque são países subdesenvolvidos que nós não podemos exigir algumas coisas. Então, nós procuramos parceiros, montamos escolas no Quênia, com a Inteleza, que é nosso parceiro, no qual incentivamos a educação, no qual incentivamos a busca pela alimentação e a sustentabilidade dessas escolas. Geramos impacto social naquela área. Também fizemos no Moçambique, com a comunidade Árvore da Vida. A mesma coisa, o mesmo projeto. Vamos abrir, vamos ajudar, vamos buscar fazer campanhas de arrecadação de receitas para bancar a alimentação, para bancar a educação dos jovens de lá. E assim por diante, na Índia,
em Peru, em Porto Ordaz, na Venezuela, que abrimos uma em janeiro desse ano, e essa é a função da nossa fundação: criar legados, criar propósitos, trabalhar muito além das quatro linhas, usar o futebol, a paixão nacional, para que tenhamos muito além dessas quatro linhas, para que possamos buscar muito além dessas quatro linhas. Usamos a nossa estrutura, o nosso estádio, nosso estádio, para que possamos realizar campanhas. Campanhas para quê? Para ajudar na conscientização, para ajudar na alimentação, para ajudar, muitas vezes, em arrecadações para algumas ONGs do terceiro setor que escolhemos a dedo, e trabalhamos na escolha a dedo. Com isso, também incentivamos as campanhas de saúde, por exemplo, com crianças autistas, com crianças com síndrome de Down, com fibrose cística. Ajudamos todos os anos o Hospital Erasto Gettner, criando parcerias, porque eles deixaram, construir um legado. O Hospital Erastinho é um legado. Então, como eles estavam nesse objetivo de construir o Hospital Erastinho, nós enxergamos como se fosse o legado que eu comecei no início da apresentação, e, assim sendo, resolvemos ajudar. E todos os anos nós fazemos campanhas no Outubro Rosa, no Novembro Azul, com um destino praticamente exclusivo ao Erasto Gettner e ao Erastinho. São projetos lindos, que são projetos que somam para a nossa cidade. Então, nós não queremos apenas um projeto que não tenha sentido, que não tenha continuidade. Nós trabalhamos projetos que tenham continuidade. Nós possamos medir o impacto social. A responsabilidade social é isso. Você possa medir impactos sociais. Você pode dizer o que você mudou naquela comunidade neste ano, e como ele será daqui a 5 anos. O que você almeja daqui a 5 anos, 10 anos, naquela comunidade que você começou a trabalhar como uma formiguinha. É isto que nós precisamos fazer. E o Atlético Paranaense, através dessa fundação, a Fundação Atlético Paranaense, buscamos criar isso, buscar esses objetivos. E daí, quando nós temos a oportunidade, por exemplo, de ser parceiro da Project Manager Institute, o PMI, capítulo Paraná, isso nos alimenta muito mais, porque nos alimenta com outros recursos. Quando a gente fala em doação, nós não estamos doando apenas o dinheiro, nós temos que ter a visão apenas do dinheiro. Nós temos que ter a visão dos recursos tecnológicos, dos recursos humanos, dos recursos financeiros, dos recursos estruturais, das assessorias, e tudo isso são doações que nós temos que somar, e somar com vários participantes, formar com vários parceiros, cada um doando uma parte para aquele projeto. Vou montar um projeto de revitalização de uma casa que nós fizemos ano passado, de uma casa que abrigava doentes com câncer. Então, nós procuramos as tintas Souvenir, as tintas Virgínia, a Confraria de Arquitetos e Designs, e ali nós criamos a estrutura de um trabalho conjunto e transformamos aquela localidade. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, nós tenhamos que voltar e criar novos projetos com eles. Então, nós não podemos criar apenas um projeto temporário e depois abandonar. Sempre dar continuidade naquilo que nós se propomos a fazer. Temos grandes organizações governamentais e que atuam muito bem em determinadas áreas. Eu me lembro quando nós estávamos iniciando a fundação, nós tínhamos o sonho de ajudar a tudo e a todos. Mas é impossível. Nós não podemos fazer bem todas as coisas ao mesmo tempo. Então, conversei com o diretor da Fundação Barcelona e falei assim, trabalhe com as crianças. Esse é o público do futebol. É esse que o futuro do futebol são as crianças. Se vocês trabalharem muito bem as crianças, já estão fazendo um grande trabalho e grandes projetos em prol da sua cidade. E adotamos essa metodologia. Não abandonamos as outras causas,
mas nos dedicamos exclusivamente, quase que exclusivamente, às crianças, porque a partir do momento que nós incentivamos a educação, nós trabalhamos valores, nós trabalhamos ODSs, usando o futebol, usando nossos jogadores, usando nossa estrutura, nós já começamos um projeto de mudança cultural. E isso agora, já estamos sentindo. Os jovens de hoje em dia, eles têm uma preocupação com o propósito da empresa. Eles têm uma preocupação com os objetivos de responsabilidade social. E isso é uma herança, é uma mudança cultural que é extremamente importante. Nós vimos, se formos comparar, por exemplo, a cultura anglo-saxônica, eles já fazem filantropia e assistência social desde de 1700, 1600, 1500. Lá surgiram a Cruz Vermelha durante as guerras, durante as dificuldades que eles tiveram. Os clubes de futebol inglês fazem campanhas até hoje em prol dos soldados que lutaram na guerra. Agora, dia 11 de novembro, teve o Remembrance Day, e no qual eles, todos os anos, fazem campanhas em prol. Por que nós não podemos fazer, então, para os nossos pracinhas da FEB, ou fazer outras campanhas incentivando os nossos jovens no combate à drogadição, no combate à criminalidade? Então, tudo isso, nós temos a função, a obrigação de construir, de fazer, utilizando o futebol como uma ferramenta de transformação. E tudo isso nós queremos fazer utilizando a paixão do Atlético Paranaense. Muitas vezes nós nos aliamos a outros clubes, nos aliamos ao Curitiba, nos aliamos ao Paraná Clube, porque nós somos rivais dentro de campo. Fora dele, nós já fizemos diversas ações em prol de causas. Uma mais recente que foi agora há 3 meses, 4 meses atrás, fizemos uma campanha de alimentação junto com a Defesa Civil e o governo do Estado do Paraná, a Secretaria Geral a Superintendência Geral de Assistência Social, no qual arrecadamos, em um único dia, 400 cestas básicas, fora outros materiais de limpeza, mas no único dia foram 400 cestas básicas, com postos de coleta no Dorival de Brito, com postos de coleta no Couto Pereira e com postos de coleta na Arena da Baixada. Então, tudo isso faz que possamos demonstrar a força que o futebol tem, demonstrar a força que nós podemos utilizar com os clubes. Claro, temos clubes aí que poderiam fazer muito mais, que têm um potencial muito maior. Se nós aqui em Curitiba somos considerados um time médio, somos o clube que mais faz ações de responsabilidade social, imagine só o potencial de um Flamengo, o potencial de um Corinthians, o potencial de um Palmeiras, e como é que eles poderiam atuar de forma direta. Eu não estou dizendo que eles não fazem, eles fazem até muito, mas eles poderiam criar os seus institutos, as suas fundações, que isso desvincularia do futebol. Por que o Atlético resolveu criar uma fundação? Porque o futebol cuida do futebol. E o braço de responsabilidade social e educação, que cuida de outros assuntos, é a fundação. Então, nós resolvemos separar muito bem isso, para que não tire, não sangre o futebol para fazer outras ações. E daí, uma hora, alguém vai pagar essa conta lá no Atlético Paranaense. Uma hora, daí não deixa de ser uma responsabilidade social, não deixa de ser uma função social. Que resolvemos criar e separar os eventos. Temos já grandes projetos para os próximos anos. É aquilo que eu falei para vocês. O Erasto Gettner deixou como legado para a cidade de Curitiba o Erastinho. Agora, nós queremos criar, para 2022 já estamos na fase de projetos, um colégio profissionalizante
gratuito para 200 alunos, que vai atender nossas categorias de base e a comunidade externa, desde os 7 anos até os 17 anos, lá no nosso CT, com a participação do clube, e que vamos ensinar metodologias e educação. Vamos construir um colégio de primeiro mundo, e que eu falei para vocês no início, quando a gente entra no negócio, nós não queremos fazer pela metade, nós não queremos fazer mais ou menos, nós buscamos fazer o melhor, e tenho certeza que nós vamos construir algo que vai ser referência mundial, ou seja, um colégio e com a futura universidade, que nós estamos chamando tudo esse projeto de academia, que envolve a parte esportiva. Então, o clube entra com a parte esportiva, as escolas de futebol entram com os valores, e a fundação entra com a responsabilidade social. Somando tudo isso, nós fazemos uma formação completa, a formação esportiva e a formação humana. Ou seja, criamos verdadeiros cidadãos e oportunizamos que eles tenham a educação, e oportunizamos que crianças, desde os 7 anos até os 17 anos, não tenham apenas uma educação por educação, mas tenham uma educação de qualidade, porque nós fomos estudar pedagogia, vamos buscar pedagogos, vamos buscar especialistas, e vimos que a melhor pedagogia que tem, que nós vamos adotar, é a de Montessori, com Van Dorf, ou seja, incentivando a projetos, que não seja conteudista. Então, nós queremos que os alunos tenham essa educação, e que, além dessa educação, utilizando daí o futebol, eles aprendam a flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? Pensar fora do quadrado, e que tenham inteligência emocional, que para você ganhar títulos, para você ganhar no campo, você precisa ter a inteligência emocional. E a gente sabe que um dos pontos fracos hoje em dia do jogador de futebol é que ele não tem a estrutura emocional, porque ele vem de uma família que nasceu, uma família oriunda de uma favela, que está cercado de amigos que são envolvidos com o tráfico de drogas, com a criminalidade, e que ele só escapou desse mundo porque ele resolveu jogar futebol. E quando ele estava jogando futebol, veio um olheiro, e o olheiro observou ele. Isso em comunidades, isso em favelas. Claro que hoje em dia tem as escolas de futebol, mas muitos deles vieram dessa natureza, em campinhos de terra, em favelas, em comunidades, onde jogavam, onde desempenhavam seu futebol, muitas vezes sem estudar, muitas vezes tiveram que abandonar os seus estudos, porque para seguir o sonho de futebol precisavam de trabalho, precisavam trabalhar em outras localidades para atender o seu sonho. Alguns ainda, os pais trabalhavam, os pais bancavam a um custo altíssimo ele ser jogador de futebol. E acabavam sendo observados pelos olheiros, assinavam o primeiro contrato, começavam a ganhar o seu salário, com o tempo faziam sucesso, e o dinheiro se transformava a vida deles. É o caso de muitos jogadores que vocês viram que ganharam fortunas e depois se deixaram levar e acabaram na pobreza. Nós temos diversos estudos que dizem que de 9 mil, 10 mil, vai ser jogador de futebol, e não vai ser aquele jogador de sucesso. Vai chegar lá no sub-15, no sub-17, no sub-19, no sub-20, no profissional, e pode ser que vai ser um Neymar, vai ser um Cristiano Ronaldo, vai ser um Messi da vida. E muitas vezes, depois, porque ele não teve o amparo emocional, o amparo de uma fundação, o amparo educacional, ele vai acabar voltando às suas naturezas. Ele vai acabar se perdendo, ele vai acabar sendo enganado por agentes e por aqueles que estão envolvidos nesse mundo do futebol. Eles não têm a noção. Eles são verdadeiras crianças que cresceram e não se desenvolveram. Eles não tiveram uma ajuda. Então, tudo isso é um aspecto macro para que vocês possam entender a visão sistêmica do clube. Nós não estamos apenas preocupados em ganhar dinheiro com os jogadores.
Isso faz parte do nosso business core, mas nós estamos preocupados também em formar o cidadão. E caso ele não seja um jogador de sucesso, o que ele vai fazer daqui para frente? Qual que vai ser a função dele daqui para frente? Então, nós vamos criar, junto com o colégio, uma universidade também ligada à fundação, que vai oportunizar profissões a esses jogadores. Hoje nós temos mapeadas 45 profissões voltadas ao futebol: fisioterapia, nutrição, marketing esportivo, direito esportivo, médico esportivo, o chefe de cozinha, parte de gastronomia, que é muito importante, que tem que balancear hoje em dia, a parte comercial, a parte jurídica, a parte financeira de um clube. Nós somos como se fosse uma empresa e nós temos uma responsabilidade social muito maior. Nós pegamos jogadores que saem de diversas partes do país, e às vezes até de fora do país. Nós trabalhamos esses jogadores, nós desenvolvemos esses jogadores, incentivamos eles a estudarem, porque todos os jogadores que estão na nossa categoria de base têm a obrigatoriedade de pelo menos ter o ensino médio completo. E todos estudam inglês, porque é mais um idioma que vai desenvolver eles. Então, se vejam só o quanto, em pouco espaço de tempo, nós podemos fazer utilizando o futebol. Nós podemos criar legados, nós podemos trabalhar a educação, nós podemos fazer campanhas de saúde contra as drogas, contra o câncer, incentivando a contratação e a inclusão de crianças autistas, de crianças com Down. Nós podemos trabalhar as diabetes, campanhas contra o fumo, crianças desaparecidas, que nós já fizemos, e trabalhar a formação. Eu acho que o maior legado que o futebol pode dar é trabalhar a educação das crianças e trabalhar a formação completa do jogador de futebol, desde que ele entre na base até a sua saída. E se ele quiser continuar no clube, ou como jogador, ou como ex-jogador, técnico, profissional, ele tem a oportunidade de continuar estudando. E temos que, para isso, buscar recursos. Com todos nós, com todas as organizações não governamentais, nós temos que buscar recursos. E nós temos que usar o futebol para captar esses recursos. É claro que nós temos um público, sócios, e que esses sócios têm nos conselhos pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas mesmo assim nós precisamos trabalhar, nós precisamos que eles façam parte dessa paixão, eles ajudem a construir essa paixão. E qual é a paixão? Deixar legados, criar propósitos, fazer que a nossa fundação tenha, seja o braço muito além das 4 linhas, que a nossa fundação seja o algo mais do futebol, o agente transformador do futebol, aquele que vai vestir a 12ª camisa. E para isso, nós contamos também com os nossos torcedores, nós contamos com campanhas de pessoa física, pessoa jurídica, emendas, doações. Hoje temos que nos aliar às novas tecnologias, o Pix, trabalhar o conceito do Pix, trabalhar essas novas ferramentas tecnológicas e correr atrás, porque você não faz nada se você não tiver receitas. Você não faz nada se você não mostrar os seus resultados. Qual que é o teu impacto social? O que o clube gerou de impacto social para a comunidade local? Muitos clubes da Inglaterra, quando eles constroem os seus estádios, muitos clubes da Europa, quando eles constroem seus estádios, eles reformam, eles ajudam na reforma, eles fazem contratos com as prefeituras locais para ajudar as comunidades, criando hospitais, criando creches, criando escolas, reformando, tirando crianças da criminalidade, abrindo campos. E por que nós não podemos fazer a mesma coisa com o futebol brasileiro? Nós não podemos utilizar o futebol brasileiro para fazer muito mais pelo nosso terceiro setor, fazer essa junção do terceiro setor
e dos esportes, do terceiro setor e do futebol, do terceiro setor e de outros esportes, do voleibol, do basquetebol, da Fórmula 1. Por que nós não podemos usar os pilotos brasileiros de Fórmula 1 para fazer reformas nas localidades próximas de Interlagos? Nós, do Atlético Paranaense, nós temos uma preocupação enorme com o bairro que nós estamos localizados, o Rebouças, que era uma área um pouco abandonada de Curitiba. E graças ao legado da Copa do Mundo, houve uma melhora enorme. Agora nós estamos transformando esse legado. Nós perdemos, no certo do futebol brasileiro, um pouco desse legado da Copa do Mundo. Mas nós, do Atlético Paranaense, acabamos criando e tendo uma vantagem competitiva em cima desse legado. E para a gente também deixar como herança, foi criado, foi pensado nessa época da Copa do Mundo, a criação da fundação. Então, para criar o legado, o Atlético Paranaense não tinha um know-how. Ele precisava de um know-how. E esse know-how de responsabilidade social, de apoio à comunidade local, era através da fundação. Como eu falei para vocês, nós não criamos a roda. Nós copiamos e melhoramos. Nós não criamos a escola na África. Nós somos o primeiro clube a criar, o primeiro clube brasileiro a criar uma escola na África. Mas nós saímos muito atrás dos clubes europeus e dos clubes americanos, que já tinham escola na África. O Real Madrid já tinha lá há anos. Os ingleses já dominavam a África há anos. Mas nenhum clube sul-americano e nenhum clube brasileiro tinha uma escolinha de futebol na África. E nós resolvemos criar. Fomos buscar parceiros, porque nós não sabíamos fazer sozinho. Buscamos a Indeleza, buscamos a comunidade a comunidade da Árvore da Vida, buscamos a Fundação Sapatos Rotos na Venezuela e acabamos criando. E nos tornamos referência a nível de Brasil e até a nível mundial, porque hoje em dia temos escolas que não apenas incentivam o futebol, mas incentivam a alimentação e incentivam a educação. Porque nós não podemos ajudar a cuidar da praça que está na frente do nosso Atlético, ou cuidar do bairro lá do Ganchinho, que está o nosso CT. Então, tudo isso são as finalidades, são os aspectos da nossa fundação. Eu quis passar para vocês um aspecto geral, passar para vocês um conceito geral, e ver como é que o futebol é transformador. Quando a gente alia o futebol com o terceiro setor, não com assistencialismo, mas com impacto social, com os negócios sociais, com você cobrando contrapartidas, você vai dar, mas eu quero algo em troca. Eu vou dar alimentação, mas vão fazer que essas crianças estudem. Eu vou dar uniformes, vou dar bolas, vou dar chuteiras, mas desde que essas crianças estudem, que respeitem o professor, que tenham o seu boletim de notas acima da média. Então, a minha palestra é uma conversa breve, eu poderia estar falando horas e horas, e agradeço a presença de todos. E qualquer dúvida, eu estou aí à disposição. Legal, Roberto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar dos talks temáticos do Hackathon Projetos Sociais do PMI Paraná. Realmente, né, quantos exemplos que a gente tem que o esporte modifica vidas, né? Então, como é importante o aspecto social também no futebol, e vários exemplos que você trouxe de projetos que a FUNCAP, né, realiza em Curitiba e também em outros países, né? Infelizmente, o nosso tempo tá curto, né? Já temos uma outra palestra para ser apresentada agora no momento. Só para não deixar, tem um comentário que a Priscila fez, que ela teve o prazer em conhecer você, esse maravilhoso trabalho que a FUNCAP realiza, ao visitá-lo no programa de intercâmbio de jovens promovido pelo Rotary e o Zé Gotinha. Todos entraram em campo antes do jogo, 12 diferentes países com suas bandeiras, e foi uma excelente experiência que os jovens levaram para os seus países. Ela relatou para a gente aqui durante a palestra no chat, né? Repassando para você também, para ter o conhecimento. Então, agora, convido a todos a participar também da nova palestra, agora, do Empreendedorismo Social e Captação de Recursos, da Beatriz Grosco. No próprio chat ali existe uma oferta
onde vocês podem entrar direto e prestigiar também essa palestra. Muito obrigado novamente, Roberto, por ter aceito. Eu que agradeço a todos vocês, e qualquer dúvida, pode passar aí o meu contato, que responderemos questões, pode me acessar no LinkedIn, como Roberto Bonet, podem me acessar no Instagram também como Roberto Bonet, e estarei lá à disposição para tirar dúvidas e, quem sabe, a gente fazer parcerias e legados, construir um futuro melhor para a nossa cidade, a nossa comunidade, usando o futebol como essa ferramenta de transformação social. Legal, muito obrigado. Esperamos todos aí na próxima palestra. Até mais. Até mais. Mas não pode mostrar. Eles não têm, mas eles já